11h06, 11h06, de volta com o Ligado na Cidade. Já Leonardo de Souza falando lá do Centro de Controle de Zoonoses. Mas antes, a doutora Larissa Passerotti está aqui conosco e a gente vai falar sobre a Oxibarimed, né, sobre a câmara hiperbárica e um assunto importante que merece todo o destaque e atenção, que é a relação ao diabetes e também ao pé diabético. Doutora Larissa, seja bem-vinda mais uma vez, é bom tê-la aqui. Bom dia, Pitoli. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a diabetes, né? Qual é a relação da câmara hiperbárica, né, desse trabalho prestado em Bauru, na Beneficência Portuguesa pela Oxibarimed, e o diabetes, o pé diabético? Qual a relação? Então, Pitoli, na verdade, a câmara hiperbárica não é para o tratamento da diabetes, Sim. né? Isso é bom esclarecer, né? Ótimo. E existe o pé diabético, uma complicação crônica do diabetes, certo? E esse pé diabético gera úlceras, feridas, que levam à amputação. A partir do quê? A partir de qual situação? Por exemplo, a gente sabe, até falamos da outra vez, sobre a importância de um podólogo, né, dar o tratamento adequado na hora de cortar as unhas, por exemplo. Sim, né? o que acontece, Pitoli, é que esses pacientes que têm diabetes a longo prazo, um controle inadequado a longo prazo vai gerando a neuropatia diabética, que é um deles é o pé diabético, que você tem uma alteração da microcirculação e da inervação do pé. Por isso essa alteração de sensibilidade que você vê nos pés diabéticos. E isso, qualquer machucadinho, micro machucado, a questão do podólogo, fazer a unha, não cutucar, tudo isso tudo pode ser uma porta de entrada para uma infecção que avança muito rápido nesses casos e acaba levando à amputação. Por conta da baixa irrigação, por conta da Má vascularização. circulação e inervação também, os dois. Que nem você tem um sapato inadequado, você gera um calo, você tem alteração da estrutura óssea do pé, você tem alteração nisso tudo. Então, isso faz com que um calo pode virar um abscesso, uma ferida, um machucadinho na ponta do dedo de uma unha, alguma coisa, uma pelinha que você arrancou pode infectar e avança rápido uma infecção porque não tem circulação adequada. Ok. E a capacidade de recompor ali o tecido é muito menor. Muito menor. A cicatrização fica mais lenta. Às vezes você vê pé diabético com 1, 2 anos aí tentando cicatrizar. E o risco da amputação, né? Que é o risco grande. da amputação. Agora, é importante também registrar, o Brasil, entre os países está entre os mais, quarto lugar no ranking, entre os países com mais número de casos de diabetes. Isso, é o quarto país no mundo com o maior número de casos, sendo que nos últimos 10 anos teve um aumento de 61,8% nos casos de diabetes no Brasil. Isso é dado da Fiocruz, é dado da Organização Mundial de Saúde, é dado oficial. Bom, daí a gente passa por uma série de situações, né? Sedentarismo, alimentação, tem questões de disposição genética, assim, sim, né? Obesidade, né? Enfim, tem uma série de situações que colocam o brasileiro hoje aumentando a sua capacidade de desenvolver diabetes. Com né, certeza, com certeza. A genética agindo junto, tudo junto. Agora, ao mesmo tempo, continuam virando as costas, né, para isso. A saúde pública continua virando as costas. É muito mais fácil, teoricamente, para a saúde pública amputar do que tratar o paciente, né? Aí, nesse caso, para tentar antever essa situação, o extremo que é a amputação, né, e a recuperação, a cicatrização, aí sim há uma relação direta entre o tratamento da câmara hiperbárica com o pé diabético, né? Isso, doutor? com certeza. O que acontece é assim, 70% das cirurgias de amputação no Brasil de membros inferiores, a causa é diabética. 70%. 70%. Isso dá 55 mil amputações por ano. Você imagina isso... 55 mil? 55 mil. Você imagina isso na incidência de qualidade de vida do paciente, depressão, aposentadoria pela amputação, o que cai nas costas da Previdência, tudo. Eu já relatei isso para a senhora aqui. A minha avó foi declarado que ela precisava amputar o seu pé. Ela morreu... Ela tinha 80 anos. Ela morreu em uma semana.
Mas aí Ela vem morreu todas as em uma complicações que se tem. A cabeça travou. Não é só isso. E tem a parte renal também, que se está cometendo o pé, acomete o rim, acomete a visão. Tem todas essas complicações também, né, Pitoli? Sim. Não é só a depressão, é tudo junto, é o quadro clínico total, E né? por que a câmara hiperbárica ela pode contribuir muito para essa cicatrização, por exemplo? A doutor? câmara hiperbárica, ela estimula a cicatrização e onde o vaso ali está pouquinho que tenha de circulação, ele não depende da célula para chegar o oxigênio lá na ferida. Então, ela vai pela corrente sanguínea. Você faz, às vezes, uma revascularização do membro, aí ó, o cirurgião vascular agindo junto, né? Conjuntamente, tudo. E você consegue fazer chegar o oxigênio lá na ferida. Porque a câmara hiperbárica ela potencializa a oxigenação. Isso, lá no tecido, onde está pobre. Onde está o negócio, tá ruim de Não chegar tá lá, não tem chegando. força para chegar lá. Não tem. Aí a câmara estimula isso. Estimula células de cicatrização, que são fibroblastos, estimula células de combate à infecção e otimiza o efeito de alguns antibióticos. Então, você consegue controlar o quadro, às vezes você tá, quando é uma necrose, que aquela é preto, né, aí já está perdido, né? Mas se você está num quadro de uma cianose, uma ferida que não cicatriza, tudo... Tem muito disso, né, doutor? Tem bastante. E às vezes o paciente fica mais de um ano tratando aquilo e não evolui, né, Vitória? Me lembro voltando à minha avó Alba, ela na perna, ela tinha feridas, aquilo ali, fala, mas vó, mas ainda, tô dizendo assim, meses, semanas, aquela ferida ali, ela com pomada, ela tentando fazer, né, e não se entendia com aquilo, não. E ela não era a única, tem muitos casos assim no Brasil, viu, Vitória? Provavelmente. E hoje já é comprovado, tanto por estudos canadenses, americanos, que a câmara hiperbárica pode diminuir a incidência de amputações, diminuir custos hospitalares, diminuir uso de antibiótico, diminuir tempo de internação, melhorando a qualidade de vida e a sobrevida sem amputação do paciente. Mas, por exemplo, a Oxibarimed ali na Beneficência Portuguesa, eu posso chegar lá e me tornar um paciente direto da Oxibarimed ou dependo de um encaminhamento? Qual é a relação paciente-Oxibarimed, a câmara hiperbárica? O paciente pode ir lá, marcar uma consulta e ser atendido. Lá o médico vai avaliar. Na própria Oxibarimed? Isso, isso. Que bom. Lá o médico vai avaliar e falar, não, você não tem indicação, sim, você tem indicação. E aí ele pode conversar com o médico dele. Perfeito. Pinguim, o Arruda tem uma pergunta para a doutora Larissa. Pois não, Arruda? Não, eu só queria dar um testemunho, porque quando da primeira entrevista aqui, eu fui lá, né? E por sinal fui muito bem atendido. E como eu sou diabético, eu me preocupei até, né? Aí eu conversando com a doutora, tudo, ela foi muito gentil comigo, perguntou os remédios que eu tomava e etc, né? Porque ela falou, não, o senhor não tem, assim, por assim dizer, uma ferida aberta aí no seu pé, não sei o que tem. Que né? justifique um tratamento com a câmara. Mas é bom o senhor ir no dermatologista, porque lá no dermatologista ele pode detectar alguns problemas que tem a ver com o início, às vezes, de uma fissura e tal. Aí foi o que eu fiz. Aí ele me receitou lá e quem está cuidando do meu pé hoje é minha esposa até. Eu ganhei uma cuidadora, sabe? Porque eu não consigo, a barriga não deixa. Sua esposa continua aos seus pés. Pois Muito bem. Muito bem. E olha, eu fui bem muito isso, bem né? atendido lá, eu queria dar esse testemunho. Que bom. Mas isso Obrigado, é muito importante, esse cuidado com o pé, esse carinho com o pé no diabetes é muito importante. É isso que previne de chegar numa situação assim. Isso uma pele seca, por exemplo. Tá com a pele ressecada. No inverno acontece muito isso. Né? Faz uma fissurinha ali ou dá uma micosezinha, pronto, já é porta de entrada. Porta de entrada. E às vezes você não tem a sensibilidade, você machuca no cantinho do sapato, mas você não percebeu aquilo o dia inteiro. É verdade. Né? Agora, vem devagarzinho, e aí é porta de entrada. É porta de entrada. E nesse caso, como seria bom se todos tivessem acesso, né, doutora? Eu fico pensando assim, porque quantas pessoas? 55 mil amputações. É muito. Você é um número isso? chocante, é um número Pior impactante. Que guerra, hein? 55 mil pior que pessoas guerra. mutiladas, Você imagina. amputadas, não é? E que acabaram tendo a sua vida mudada, transformada e para pior. Você imagina, Pitoli, que o gasto com um diabético, o gasto do país com diabetes é em torno de 100 bilhões por ano. Isso para uma única patologia, para uma única doença. 100 bilhões. Bilhões. Uma única doença. Isso a gente não está falando do câncer, não está falando de nada.
Né? Agora, Imagina o custo para a saúde disso. Agora, imagine o que a gente não sabe depois de uma amputação. Porque ele vai Aí é impactar muito no psiquiatra, né? Porque ele vai ter Isso, depressão. prótese, Na prótese. medicamentos. Ele vai provavelmente ter acesso a uma redução de impostos por isso, por aquilo, por conta, Sim, né? Enfim, aposentadoria. por Por invalidez. Então, olha o Olha impacto não está disso. se falando tanto de previdência aí? Sim, sem dúvida. Então, olha o impacto que gera. Sem dúvida. Né? Uma sem dúvida. coisa que você precisa ter uma boa orientação para o paciente, para prevenção do pé diabético, controle adequado, profissional de saúde bem treinado para cuidar desses diabéticos, né? Isso eu digo, enfermagem, técnico, médico, fisioterapeuta, tudo junto. Tem a questão de fazer as palmilhas adequadamente, o paciente ter acesso a tudo isso. E você consegue prevenir, é possível de prevenir. Agora, doutora Larissa, eu estou tentando chamar a atenção do ouvinte Jovem Pan para ele se entender com a oxibarimed e com a câmara hiperbárica. Para ele falar assim, igual a Ruda fez, pô, eu vou procurar, eu vou me entender com isso. Então, eu gostaria que a senhora colocasse novamente, ou elencasse novamente, quem é que pode ou quem é que deve procurar esse tipo de tratamento. A gente está falando hoje especificamente do pé diabético, mas certamente outras pessoas estão vindo. Será que a câmara hiperbárica, essa oxigenoterapia, ela pode fazer parte ou pode me ajudar em alguma coisa? Sim, a câmara hiperbárica é indicada, Pitoli, para aqueles casos que já não têm resposta ao tratamento convencional. Então, vamos dizer, faz 3 meses que eu estou tratando uma úlcera e já usei antibiótico, estou fazendo curativo direitinho, tudo, mas eu não respondo. Não fechou, não cicatrizou. Ok. É indicação de alguma Buscar coisa a tá câmara. acontecendo. Buscar. É lógico, tem toda uma avaliação do vascular junto Claro. também. Por isso que a gente fala, o paciente não vai lá e não é tratado sozinho. É um conjunto, é uma equipe. É o vascular junto, é uma alimentação adequada, o controle da diabetes, que isso todo mundo sabe que é essencial, porque é a causa de base, E isso né? quem faz não é o médico, né? Isso quem faz é o paciente. É o né? paciente, ele é que o tem que curativo. saber, E eu falo assim, o nosso tratamento, 80% é o curativo. Se o curativo não está adequado, você vai ter infecção em cima, você vai ter outras complicações que vão retardar a resposta a qualquer tratamento. Infecção de repetição, e aí vai piorar e vai levar para uma amputação, uma infecção maltratada. Então, isso daí precisa agir, é um conjunto de fatores. Não é câmara hiperbárica isolada. Se o paciente não se cuida, não cuida de não pisar, quando é indicado não pisar, não cuida de fazer um curativo adequado, não adianta que não vai para frente. É que nem você ir no médico, ele dá remédio para hipertensão. Ah, mas eu só tomo aqui, outro lá, quando tá com a pressão. Mas não só tá adianta. 16. Só tá 16, só, não tô sentindo nada. É. É a mesma coisa. Então, se o médico indicou, tem que seguir as orientações, né? E a câmara hiperbárica é parte desse processo. É parte do processo. Ela faz o estímulo, mas o paciente também precisa querer ser estimulado para cicatrizar, né? Perfeito. Doutora Larissa, mais alguma coisa que seja importante a gente colocar? Eu estou tentando... O que eu faço, o meu exercício aqui com o oxibarimed, com a câmara hiperbárica, repito, é tentar mostrar para o ouvinte, ó, você se enquadra aí. Sim, Ó, vai sim. buscar lá. Mas É uma alternativa. qualquer pessoa que tenha dúvida, é só lá marcar, a gente esclarece, a gente orienta. Isso não tem problema. Tá aí o Arruda, que deu o testemunho dele, né? Inclusive, Ó, eu usei a Unimed. Exatamente. ó, vai lá, né? passa pelo dermato e você tem um Não caminho precisa ter melhor para... convênio, a gente orienta, pelo menos, ó, tem que procurar esse, procurar aquele, a gente passa uma orientação, não tem problema. Ótimo, ótimo. Eu deve veicular agora o comercial para você anotar telefone, onde está, né, como funciona para você chegar a Oxibarimed e quem sabe ela vai te atender, né, diante de tudo que a gente conversou aqui hoje, em especial sobre o pé diabético, esses dados impressionantes, para você tentar passar longe de situações como 55 mil brasileiros passam por ano, que é a amputação dos membros inferiores ou a amputação do pé. Certo, doutora Larissa? Certo, perfeito, Vitória. Obrigado, viu? Estamos lá à disposição. É um pra assunto denso, qualquer um. né? Por isso que a gente vai ter que... É conta-gotas, porque senão... Isso, né? a câmara hiperbárica não trata só pé diabético, trata várias patologias, né? A gente vai esmiuçando. Ótimo. Então volte. Estou à disposição. Convidada já está. Obrigada, Vitória. 11h21, esse é o comercial que a gente veicula na programação da Jovem Pan News Bauru, apresentando para você a Oxibarimed.
Genioterapia hiperbárica utiliza 100% de oxigênio puro em câmara pressurizada e oferece diversos benefícios terapêuticos. Ela aumenta o oxigênio nos tecidos através do sangue do paciente, potencializa efeito de antibióticos e auxilia na cicatrização de feridas, infecções ósseas e sequelas de radioterapia. Em Bauru, a Oxi Barimed realiza este procedimento no Hospital Beneficência Portuguesa, com câmara hiperbárica multiplace de última geração. Para saber mais, ligue 3214-4787. Oxi Barimed, doutora Larissa Passerotti, CRMSP 112656.